ele é baseado no capítulo 15, mas não no verso 5, no verso 8. Evidentemente, eu tenho a mensagem do verso 5, mas a do verso 8 é a primeira de uma série de mensagens sobre o assunto, que eu não vou ter o prazer de estar aqui ministrando os irmãos, e é possível que o pastor Cadu ministre o capítulo inteiro junto com os irmãos aí em algum momento, já que esse é o tema. João 15:8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Próximo à Páscoa, na noite de quinta-feira, mais exatamente, na semana da morte e da ressurreição, Jesus institui a ceia como marco cerimonial da nova aliança. Apesar das afirmações de Jesus que o Império Romano seria destronado, bem como os reinos deste mundo, e então seria instituído o reino de Deus, e o nosso concílio, o tema é: venha o teu reino. Constituamos ou continuemos constituindo o reino de Deus. Quais foram então as últimas palavras, as palavras finais daquele dia? Após a ceia, Jesus sai com os seus discípulos rumo ao Monte das Oliveiras, e no caminho ele segue pelo Vale do Cedron, com muitas plantações de uvas, formando carreiras de videiras ao longo do caminho. E então o Senhor Jesus, com os seus discípulos, ele começa a falar sobre frutificação. O assunto final, o assunto derradeiro, ou um dos últimos assuntos antes da morte, da crucificação e da morte de Jesus Cristo, a tônica principal é sobre frutificação. Este deveria ser o ideal, deveria ser a tônica da vida de cada discípulo de Jesus. Frutificar para glorificar o Pai. Servir tão somente ao propósito do Pai. E aqui cabe uma pergunta para a nossa reflexão: qual é a verdadeira relevância em ser servo e servir a Deus? A resposta é muito fácil: nada mais do que fazer a vontade do seu Senhor. Jesus nos ensina em Mateus 6,10 que para que o reino venha é necessário que não seja feita a minha vontade, a nossa vontade, nem a própria vontade do Senhor Jesus, porque ele diz: venha o teu reino. O reino de quem? O reino de Deus. Faça-se a tua vontade. A vontade de quem? A vontade de Deus Pai, não do Filho, mas do Pai, assim na terra como no céu. Lá no céu a vontade de Deus é absolutamente perfeita. Aqui na terra ainda precisamos trabalhar, não que ele não tenha poder para fazê-la, não que ele não tenha todo o domínio sobre a terra para determinar todas as coisas, mas a escolha de Deus foi que nós o ajudemos, que nós participemos, para que juntos com ele, por ele, para ele, nele, façamos a sua vontade. E aí, na hora mais difícil da vida de Jesus entre os homens, na cruz do Calvário, sofrendo grandemente, ele declara: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Quem serve, queridos irmãos, o faz para alguém. Quem serve, serve a alguém. E não tem o direito e nem a autoridade sobre si mesmo, pois é servo. O servo nada mais é do que aquele que faz aquilo que o seu Senhor deseja que ele faça. A nossa igreja, ela adotou alguns anos atrás, já tem um bom tempo isso, a camisa clerical. Mas nem todos os ministros sabem o significado da camisa clerical. Usam, mas às vezes não sabem. Alguns acham que a camisa clerical, o que é a camisa clerical? É aquela camisa que o bispo usou hoje nas nomeações.
né, que tem aquela clesma branquinha aqui, né? E aquilo é camisa clerical. Alguns crentes acham que aquilo é católico. Quem inventou a camisa clerical foi um pastor evangélico, há muitos anos atrás, não lembro o nome dele, eu tenho salvo aqui no meu celular, mas não lembro. E quando ele fez a camisa clerical e ele colocou então a clesma branca, tem dois significados. Branco, porque significa que o ministro de Deus deve ter uma vida santa. E aqui no pescoço, porque os escravos na época de Cristo, que desejavam permanecer escravos ou que eram escravos por imposição, eles usavam uma argola de ferro em volta do pescoço para controle da vida deles, porque eles eram escravos. Então a clesma branca, ela significa que a minha vida deve ser de santidade e que eu, por livre e espontânea vontade, me fiz escravo de Cristo. Quando eu uso a camisa clerical, eu estou dizendo, eu tenho que ter uma vida santa e sou escravo de Cristo. O bispo Simvaldo, ele é um pouco diferente. Deixa eu abrir um parênteses, porque você pode a qualquer momento perceber essa diferença. E eu tenho clesma vermelha, eu tenho clesma azul, eu tenho clesma dourada, né? A vermelha é o sangue de Cristo, a azul é a cor do céu para onde nós vamos, a dourada é por causa do jubileu de 50 anos, então eu não fico usando só a branca, depende da cerimônia. Não é só eu que tenho isso, porque eu inventei, né? Entendeu? O meu sonho era que os bispos usassem a clesma de vinho, os ministros a clesma azul, né? É bem forte, tipo a cor da igreja uerliana, e os pastores a clesma clarinha, azul claro. E quando nós fôssemos em cerimônias sair fora, usasse só o branco, que é o que eles conhecem, né? Eu viajei para Portugal sempre de clesma. E às vezes eu estava com a irmã Márcia e com meus filhos, o pessoal ficava olhando, esse padre é casado. Porque eles acham que aquilo é católico. Não é. A católica, ela é diferente. A camisa romana, ela é diferente da camisa evangélica. Só que a igreja católica roubou da gente a camisa evangélica. Jesus é o exemplo, voltando ao assunto, mas que está dentro do assunto, a clesma, porque eu estou falando que quem serve, serve alguém, não tem direito sobre si, ele abriu mão do seu direito para ser servo. Jesus é o exemplo maior de servo, servidor, que reconhece não ter direito e autoridade sobre a sua vida, que fez e faz tão somente tudo aquilo que é a perfeita e absoluta vontade do Pai. Ele abre mão da sua glória, ele vem habitar entre os homens e na terra, ele nasce num curral de animais. A gente fala manjedoura, ficou bonito manjedoura, mas na verdade ele estava no coxo, aonde os bois, os cavalos se alimentavam, dentro de um curral. Não é um lugar tão bonito, hoje ficou bonito, fala manjedoura, parece um negócio bonito, mas não era nada disso, era um coxo, onde a comida era posta para os animais, no curral de animais. Ele vem, deixa a sua glória, deixa todos os anjos, os anciãos, os querubins, os serafins, todo o universo, tudo que Deus criou, que é para a glória de Deus e para a glória do seu Filho, ele abre mão, torna-se homem, morre entre nós, mora entre nós, vive entre nós, sofre tudo aquilo que nós sofremos, porque ele se tornou servo, servidor. Ele abre mão do seu direito. E é por isso que ele fala, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, que não faça a minha vontade. Nós deveríamos aprender o tempo todo com o Senhor Jesus. E quando Deus nos exigisse alguma atitude, algum comportamento, alguma coisa que devemos fazer, e nós, os clérigos, principalmente, alguma nomeação difícil, né? Eu não digo que não deveria falar nada, mas a melhor oração deveria ser, Senhor, né? Eu nem gostaria, mas se tiver jeito, tudo bem, mas se não tiver jeito, faça-se a tua vontade.
A irmã Márcia já aprendeu há algum tempo, ela não está aqui porque ela quebrou o tornozelo no concílio, e ela preferiu ficar em casa por causa da subida, da rampa, é muito difícil, né? Ela falou, eu nunca mais vou falar nada de que eu não quero ir para tal lugar. Porque toda vez que eu falar, eu não gostaria de voltar para tal lugar. E Deus faz e manda a gente para aquele lugar. Né? A gente estava lá em Curitiba, um lugar maravilhoso, né? Primeiro a gente estava em Portugal, o sonho dela era ir para Portugal. Né? Morar em Portugal, aí me manda de volta. Aí fomos para Curitiba e está tudo bem. Ela fala, Deus, que bom, né? Nunca mais eu quero ir para São Paulo. De vez em quando alguém me pergunta, você não quer ir para o Rio, não? Aí eu fico quieto, falo nada. Aí ela pensa, eu falo, não fala, não fala. Senão nós vamos cair lá na Baixada. Por quê? Porque o servo não tem direito sobre a sua vida. O servo, o servidor, ele abre mão do seu direito para servir o seu Senhor. João 5,30 diz, eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma, porque eu ouço, eu julgo. O meu juízo é justo, porque eu não procuro fazer a minha própria vontade. É Jesus falando. E sim, a daquele que me enviou. João 6,38, ele afirma, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Eu não sei de onde o pastor Celso é, eu não tive a oportunidade de saber, de perguntar a ele, né? É muito possível que ele não seja de Macapá. Mas ele não foi para Macapá porque ele escolheu. Ele foi para Macapá porque ele foi para lá fazer a vontade daquele que o enviou. Eu não fui para Rondônia 89 fazer a minha vontade. Eu não fui cuidar do campo missionário norte, que era do Mato Grosso do Sul, até o Amapá, imagina. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima e Amapá. Eu cuidava disso tudo com 28 anos de idade. Eu não fui para lá porque eu queria. Eu fui porque eu fui obedecer àquele que me enviou. Sendo assim, o que é que o Senhor deseja que façamos para que tenhamos a capacidade de glorificar o seu nome? O Senhor espera que os seus discípulos frutifiquem. Diga, o que é que o Senhor espera dos seus discípulos? Não. Para tudo. Isso aí não é igreja wesleyana. Igreja wesleyana fala bonito, fala forte, né? Diga assim, o que é que o Senhor? Opa, agora sim. Essa é a igreja central de Vitória. Poderosa, vitoriosa, frutífera, né? Nós estamos aqui com essa árvore sem fruto nenhum. No final do ano vai ter que ter muitos frutos aqui. Cada alma que nós ganharmos e batizarmos, nós vamos colocar aqui um fruto. Né? Uma maçãzinha, ou uma pera, uma laranja, não de verdade, evidentemente, né? Senão vai estragar. Comprar lá uma maçã, bota aqui. Batizou um, põe uma maçã. Batizou outro, põe a segunda maçã. No final do ano, para a glória de Deus, vai estar cheio de frutos aqui, significando as almas que foram lavadas, remidas, conquistadas para a glória de Deus Pai. Então repita, o que é que o Senhor deseja que façamos para que então glorifiquemos o seu nome? Fala para o amigo do lado, o Senhor espera que você, discípulo de Cristo, frutifique. Não entenda mal o que eu vou falar. A minha veia profética é muito forte. E eu tenho que segurar, porque senão alguns irmãos ficam zangados comigo. O bispo, ele pega pesado. É que eu sou profeta, não tem jeito. Né? Então não entenda mal o que eu vou falar. Ninguém fique zangado comigo, por favor. Se você canta ou não canta, para Deus não faz diferença nenhuma. Se você serve na porta ou não serve, para Deus não faz diferença nenhuma. Se você cuida dos carros, não faz diferença nenhuma. Se tudo isso que nós fazemos aqui, deixarmos de fazer, não vai mudar nada nos céus.
Mas uma coisa muda os céus: gerar frutos. A única razão, preste bem atenção, a única razão, vou falar mais de uma vez, a única razão para que a igreja permaneça na terra é para gerar frutos. Evidentemente, se nós louvamos a Deus e geramos fruto, Deus fica feliz, ou se torna feliz. Ele já é feliz, mas é só expressão nossa, né? Se nós cuidamos do carro e isso gera frutos, Deus fica feliz. Se nós construímos e isso gera frutos, Deus fica feliz. Agora, tudo isso, para louvor lá no céu tem. Se a gente só quer cantar, vai para o céu. Lá no céu tem rua de ouro, mar de cristal. Então não precisa ninguém vigiar a casa, porque não tem ladrão. Vai para o céu. Tudo isso é necessário, irmãos, preste atenção. Tudo isso é necessário. Mas o objetivo da igreja não é esse. O objetivo da igreja é frutificar. Aí se você faz tudo isso, mas não frutifica, não adianta nada. Por quê? Porque o objetivo da igreja é frutificar. Todas as demais coisas que nós fazemos nesta terra, nós faremos no céu. Agora, o incrédulo que morrer sem Jesus, lá no céu você não vai conseguir converter ele. Já era. Ou ganhamos agora, ou nunca mais. Mas lá no céu nós vamos cantar, lá no céu nós vamos abraçar, lá no céu nós vamos comer, lá no céu nós vamos ter comunhão, lá no céu nós vamos morar junto, lá no céu nós vamos nos abraçar, lá no céu nós vamos festejar, lá no céu nós vamos rir, lá no céu nós vamos ser curados de todas as enfermidades, lá no céu nós vamos ter casa para todo mundo, ninguém vai morar de BNH, não, lá no céu vai ser um estouro, mas lá no céu não vai dar para ganhar ninguém. Então a gente tem que ganhar aqui e agora. Diga para o seu irmão, frutifique muito, porque nisto o Pai é glorificado. O que são os frutos que glorificam o Pai? Na Bíblia nós podemos compreender de algumas formas esses frutos que glorificam o Pai. O Novo Testamento, ele fala de frutos e os frutos correspondem a algumas questões. Há os frutos que são aqueles atos na vida do salvo em Cristo. Aquilo que Deus realiza em nós e através de nós. Né? O nosso cantor Kim Romano. Né? Ele vai deixar de ser romano e vai ser gospel. Né? Brincadeira. Ele falou que ele cantava lá no mundo, ele fumava, ele tinha droga, não sei o quê. Aí ele aceitou Jesus. Aí, porque ele aceitou Jesus, a vida dele começou a receber uma transformação pelo poder da ação, da graça misericordiosa, perdoadora, salvadora, remidora, restauradora. E a vida dele foi mudando, e ele então saiu das trevas para a sua gloriosa luz. Ele cantava lá fora, não sei para quem, agora ele canta para Jesus. Ele compunha lá fora, agora ele compõe para Jesus. E a vida dele estava cheia de problemas, estou falando o que ele falou aqui. E agora a vida dele, os problemas são resolvidos, são cuidados, ele é transformado e ele chegou a dizer, se alguém como eu pode mudar, qualquer um muda. O fruto do Espírito Santo na vida dele vem transformando a vida dele e fazendo com que ele se torne um homem à imagem e semelhança de Jesus. Esse é um tipo de fruto. A transformação pela ação do Espírito Santo na nossa vida. A Bíblia diz em algum lugar, aquele que matava não mate mais, aquele que roubava não roube mais, aquele que pecava não peques mais, aquele que mentia não mintas mais, aquele que brigava não brigues mais. Aí a gente vai acrescentando.
Aquele que era encrenqueiro não seja mais encrenqueiro, porque o fruto do Espírito que vai agindo no nosso coração, que vai agindo na nossa vida, vai nos transformando, vai gerando os gomos, e nós vamos tendo paciência, mansidão, benignidade, bondade, fé, amor e assim por diante, e as virtudes de Deus vão emanando na nossa vida pelo poder do Espírito Santo, e isso vai gerando vida em outras vidas. A vida que é gerada em nós pelo Espírito de Deus, que frutifica em nós pelo Espírito de Deus, começa a frutificar em outros, porque nós vamos levando. Há o outro fruto, que é o fruto mais precioso, e é aquele que normalmente a gente fala mais, que é o fruto da salvação de vidas. O apóstolo Paulo, ele diz: para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Então nós temos que gerar o fruto do Espírito em nós, que vai nos dando as virtudes cristãs, as virtudes do próprio Senhor Jesus, e através dessas virtudes do Senhor Jesus, que são geradas em nós pela ação do Espírito Santo, nós vamos mudando, vamos sendo transformados, vamos ficando mais bonitos. Os irmãos já perceberam que dificilmente a gente acha um crente feio? Às vezes tem crente que é feio. Eu estou dizendo feio mesmo, não estou dizendo um feiozinho, não. Mas você olha para ele e dificilmente você acha feio. Porque quando ele recebe Jesus, ainda que o semblante exterior seja feio, com a mudança que o Espírito vai operando nele, ele tem uma alma bonita, ele tem um espírito bonito, ele se torna uma pessoa mais agradável, mais amorosa, mais simpática, mais relevante, mais serviçal, mais companheira, mais relacional. E aí nós não conseguimos achar ele feio. Por quê? Porque nasce nele a beleza de Cristo através do fruto do Espírito Santo. Esse é o primeiro fruto. Mas tem o fruto, através desse fruto de mudança, nós geramos o fruto de vidas que são transformadas pelo poder de Deus. Se o bispo Luiz Fernando Ramos tivesse me conhecido, talvez 1 ou 2 anos antes, ele não fosse crente até hoje. Porque mesmo eu estando na igreja e sendo criado na igreja, me faltava alguma coisa. Eu tive uma experiência poderosa com Deus quando eu fui servir ao exército. E o bispo Ramos chegou logo depois na igreja, né? Foi visitar o culto, e quem era o jovem que estava lá na igreja cheio do Espírito Santo, frutificando, era eu, e eu já catei ele, né? E já comecei a trabalhar com ele. Mas um pouco antes talvez ele tivesse encontrado outro Simvaldo, e aí o problema seria muito grande. Nós também podemos refletir que na Bíblia fala em Gálatas 5:24 sobre os frutos do Espírito, que eu já mencionei. A Bíblia fala sobre os frutos que são os dons espirituais. Então Deus, por causa da sua graça, da sua misericórdia, da sua presença, do batismo com o Espírito Santo, do enchimento do Espírito, da renovação do Espírito Santo, do reavivamento que nós cantamos e pedimos nesta noite, né? Aviva-nos outra vez, Senhor, né? Ele vai trabalhando em nós, e aí Ele começa a nos conceder dons ministeriais, dons espirituais, dons da palavra, dons da fé, dons de profecia, dons de interpretação de línguas, dons de cuidar de pessoas, que são também frutos do Espírito para edificação do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor.
Então nós precisamos, no ano da frutificação, frutificar o fruto do Espírito que transforma o nosso homem interior. Precisamos frutificar os dons ministeriais, os dons espirituais que vão ser, que Deus irá nos utilizar para ministrar a outros, para falar a outros, para abençoar outros, para edificar outros, para curar outros, para socorrer outros, para liderar outros, para ensinar outros, para exortar outros, para abraçar outros, cuidar de outros. E então nós iremos ter como resultado disso tudo vidas transformadas pelo poder de Deus, que aí serão os frutos de vidas transformadas. Deus não vai nos conceder os dons espirituais apenas para ficarmos bonitos. O que adianta eu ter o dom da profecia se eu não edifico ninguém com a profecia? O que adianta eu ter o dom da palavra se eu não levo a palavra para ninguém? O que adianta? Vou falar aqui algumas coisas mais naturais, mas que também são bênçãos de Deus. Você cozinhar tão bem, se você nunca fez um franguinho para mim. Porque às vezes é na cozinha, é no frango, é no macarrão de domingo, no talharim, na maionese, no tutu à mineira, que você vai levar um parente, vai levar um amigo, vai colocar ele à mesa, vai encher o bucho dele, e depois que ele estiver bem saciado, pudim de leite para completar, cafezinho, e aí quando ele estiver meio bambo assim, ó, tu lasca Jesus nele. Agora Deus te deu um dom. Eu não sei se tem aqui alguma senhora mais idosa, né? Mas eu fui criado, e no tempo que eu fui criado, as casas tinham 2 salas, tipo a do pastor Cadu. Uma sala que as mulheres, não estou dizendo que a Noélia fez isso, as mulheres mostravam aquela sala. Tinha um sofá daqueles alto assim, sabe? Que tu sentava, o negócio parecia um trono de Dom Pedro. Uma mesinha no centro, cheia de bibelô. Um tapete tabacou, 8 milímetros. Aí tu via aquela sala, tu ficava até com vontade de sentar ali, de tomar um cafezinho ali, de tão linda que ela era. Com cortinas, aquelas cortinas que antigamente tinha de tecido, lembra? Eu só sei disso tudo porque minha mãe tinha. Eu queria sentar nessa sala, eu queria tomar café aqui, eu queria conversar aqui. Aí tinha uma outra sala, com um sofá que quando tu sentava, eu vou ser bem delicado hoje, a poupança encostava no chão. Aquela bonita era para ver. Na hora de receber o cafezinho, de conversar, era na feia. Cadê que você tem uma sala tão bonita, que ela não gera um fruto sequer? Porque ninguém pode sentar lá. O que adianta termos um carro tão bom, se ele nunca leva ninguém em casa, se ele nunca busca alguém em casa, se ele nunca serve uma pessoa necessitada? O que adianta ter tanto dinheiro, ter casa na praia, né? E aqui todo mundo tem, né? Quem mora em Vitória, quem mora em Vitória, Vila Velha, tem casa na praia, mesmo que não seja na beira da praia. Lá em São Paulo, a casa na praia é 100 quilômetros de distância, então eu não tenho. A minha não é na praia. Mas se eu morasse aqui, que nem o Bispo Ramos, é casa na praia. Mesmo que esteja 4, 5 quadros. Se ninguém vai na tua casa, o que adianta tu ter feito tantos cursos, ter se tornado PhD, doutorado, mestrado, se isso não ensina nada a ninguém? Se os meninos da igreja, os adolescentes, os pré-adolescentes estão sendo reprovados porque a escola é fraca e você é tão preparada e não dá aula de reforço na igreja. O que adianta você ser bispo, ter viajado por aí pelo mundo afora, mais de 20 países, né?
ter pastoreado várias igrejas, estar no 4º mandato, se não gera uma vida para Cristo, se não transforma uma pessoa, se não acredita em um membro que está fazendo culto lá em Badajoz. É possível que nós tenhamos aqui membros aí morando no Cafundó do Judas, me desculpe a expressão, e às vezes alguns pastores, alguns presbíteros, algumas igrejas não vão lá. Não, lá não tem fruto não, lá não vale a pena não. Qualquer lugar vale a pena, porque o Senhor Jesus, a Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo todo. Lá em Porto Velho eu fiz durante uns 3 anos culto num bairro chamado Tancredo Neves, uma casa de uma pessoa. E eu trabalhei com afinco, cuidei daquela família, cuidava do culto, evangelizava. Não tive um resultado. E aí depois aquela família voltou para Minas, e aí eu não tinha outra casa para receber o culto, e parei o culto. Quando deu uns 3 meses, chegou uma senhora na igreja. Eu vim aqui no culto, eu gostei, eu quero ficar aqui, eu quero aceitar Jesus. De onde a senhora é? Eu sou do Tancredo Neves. Passou mais um mês, outro do Tancredo Neves. Passou mais um mês, outro. Hoje nós temos a igreja do Tancredo Neves. A sua semeadura nunca voltará vazia. Ainda que não dê resultado imediato no dia e na hora. Mas Deus enxugará as suas lágrimas, Ele recolherá as suas orações. Está lá em Apocalipse 5 e 8, que Ele recolhe a oração do santo e coloca numa salva de ouro com incenso, e as nossas orações sobem ao trono de Deus como cheiro suave e agradável a Deus. Não vai cair por terra, porque em algum momento Deus vai recolher e o resultado virá. A Bíblia diz: lance teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Semeia de manhã e à tarde também, porque você não sabe qual é a semente que vai crescer, se é a dali ou de lá. Então semeia em todos os lugares. Deus nos chama para ter o fruto do Espírito, que vai transformando a nossa vida e nos fazendo se tornar homens melhores. Eu estou longe ainda de chegar à estatura de varão perfeito, mas eu estou lutando. Eu estou correndo atrás. De vez em quando eu dou uma deslizada. Como a gente cantava antigamente, tropeça aqui, oi, cai acolá. Mas de novo levanta e começa a cantar. O problema não é cair, o problema não é errar, o problema é não reconhecer e não levantar. Porque quem cai, quando levanta, Deus continua usando. Quem reconhece, Deus abençoa, Deus perdoa. Não desista, não desanime. Mas eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei dar testemunho. Então ore, 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 clame, clame, e Deus fará coisas extraordinárias através da sua vida. Eu vou falar uma coisa que eu ia deixar para o fim, mas vou falar agora. E quando eu falar, você vai pensar alguma coisa. A primeira coisa que você pensar é o que eu quero que você guarde. Tá? Primeira coisa. Primeira coisa. Estou falando coisa para não dar dica. Porque eu quero que você... A primeiro pensamento. Senão você começa a pensar outros e aí atrapalha. Porque o Espírito vai te guiar. Qual é a pessoa que você entende que precisa de Jesus? Qual é o nome que você pensou agora? Qual é a família que você pensou agora? No máximo um nome ou uma família. Esquece o resto. Você vai orar o mês todo por essa família. Se nesse mês ela ainda não vier num culto do amigo do coração, para receber uma mensagem de salvação, você vai orar o outro mês, e o outro mês, e o outro mês, todo dia,
Toda hora que lembrar, você tem que pegar o nome dessa família, colocar na porta da saída de casa. Você tem que pegar o nome dessa família, colocar atrás da porta do armário que você pega a roupa para vestir. Você tem que pegar o nome dessa família ou dessa pessoa, colocar no espelho do banheiro. Você tem que pegar o nome dessa pessoa, colocar na frente da televisão. Do carro. Como é que é o nome? Esqueci agora. No volante do carro. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos fazer o serviço de Jesus. Senhor, salva toda a vitória. Isso aí é oração de tolo. Você precisa escolher um nome, uma família, e regar esse nome, essa família, todo dia, com jejum, com oração, com clamor, com lágrima, profetizando a palavra de Deus sobre eles, orando sobre eles, abençoando eles, levando pão para eles, levando abraço para eles, levando o lixo deles na lixeira, abrindo a porta do elevador deles, clamando, 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 até que Deus dê a oportunidade e quebre o espírito maligno que oprime essa pessoa, e ela então será liberta na terra, e o que nós ligarmos na terra será ligado no céu, e o que nós ligarmos no céu será ligado na terra. Eu moro em apartamento. Morar em apartamento é uma encrenca. Como é que você conversa com o vizinho? É só na hora do elevador ou na reunião do condomínio. Como eu sou proprietário, eu vou para a reunião do condomínio. É o jeito. Já tem que discutir mesmo os negócios e aproveita. Esse ano eu fui lá, adquiri um livrinho pequenininho chamado Tipo Pão Diário, que é aquele da mensagem diária, que aquele é baratinho. Não foi do pastor Samuel não, porque o do pastor Samuel é um de mensagem diária espetacular, mas 90 conto não dá. Só pra gente. Então comprei o pequenininho. Comprei um panetone balduco de 12,40. Coloquei o livrinho no fundo de um plástico bonito. Coloquei o panetone em cima. Primeiro tu adoça com o panetone. Coloquei uma mensagem de Natal que eu escrevo todo ano para os pastores, para os amigos. Quem tem o meu contato recebe, quem não tem não recebe. Se você quiser receber, passa a fazer contato comigo pelo WhatsApp, pelo qualquer lugar que tu vai receber. Eu mando para todo mundo. Coloquei lá dentro. A irmã Márcia fez o papel de embrulhar tudo, botou uma fitinha bonita. Eu fui em cada apartamento e coloquei na porta do apartamento. E dei para todos os funcionários do prédio. Investi uns R$1.000. Tem gente que nem agradeceu. Mas eu estou orando, estou fazendo o meu papel, porque aquelas vidas precisam de Jesus. Não consigo pregar para eles, que nem eu estou pregando aqui, então dá o pão diário, tem a palavra de Deus, dá a mensagem de Natal, dá a mensagem de Ano Novo. Quando vai na reunião do condomínio, sempre eu dou uma pitadinha. De alguma forma, eu entro sempre e falo alguma coisa de Deus, da Bíblia. Meus irmãos, não podemos desistir. Porque se nós não nos desistirmos, se nós não nos esmorecermos, nós veremos o resultado. E sabe qual é a intenção de Satanás? É nos esmorecer. O desejo do inimigo sempre contra nós é nos fazer esmorecer. Porque ele sabe que a única forma dele nos derrotar é nos fazer esmorecer, parar de crer. Se nós continuarmos crendo e orando, ele fará. Sabe aquele marido que não converteu, tem 50 anos, não converteu? Vai converter. Meu pai, a vida toda, deixou nós irmos na igreja, mas nunca foi. No leito da morte, 30 dias de coma. Só um dia ele saiu da coma. E no dia que ele saiu da coma, meu irmão mais velho, pastor Silmar, conversou com ele. Estava lá no hospital. Nesse dia, o único dia que a minha mãe foi em casa tomar banho.
O resto ela ficava lá no hospital com ele, cuidando lá. Nesse dia, convencemos ela de ir em casa. Silmar ficou. Ele saiu do coma. Silmar falou com ele: papai, o senhor sabe que o senhor está no leito da morte. Como é que é a sua vida? Não se preocupe. Enquanto eu estava aqui, Deus me tomou pelas mãos, me levou no céu, me mostrou a glória dele. Aí foi falando: eu quero que cante o hino tal, o hino tal, o hino tal, que o pastor leia a Bíblia em tal lugar. Eu não lembro os outros hinos, nem o texto bíblico. Eu só lembro um hino. Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só. E nas lutas de cada dia, Ele nunca nos deixa só. Ele só. É o único hino que eu lembro. Há pouco tempo, tem uns 2 anos isso, Deus tinha colocado no meu coração, Ele tinha falado comigo: Sildemar, é tua responsabilidade. Meu segundo irmão, afastado do evangelho há muitos anos, desde os 18 anos. Com 17 anos, meu irmão orou por um paralítico em praça pública, ele ficou curado. E depois ele se desviou. Foi uma artimanha maligna. Ficou desviado a vida toda. No final da vida, ele assistia culto, sempre foi dizimista, mesmo desviado. Ele assistia culto, mandava dízimo para um pastor, mandava dízimo para o outro, mandava dízimo para o outro, mas não ia para a igreja, já não tinha mais saúde. E eu estive na casa dele, 2 dias antes dele falecer. Nós almoçamos. Depois ele fez o que ele sempre fazia, se recolheu para o seu quarto. Já não tinha muito vigor para ficar muito tempo em pé nem sentado. A irmã Márcia ficou com a minha cunhada Luísa lá. Eu aproveitei, me esgueirei e fui para o quarto. Sentei do lado dele. Falei: Sildemar, você sabe que Deus está prolongando a sua vida. Você já teve 3 infartos. Você já teve 3 cânceres. Fruto das nossas orações, dos nossos clamores, Deus te livrou da morte. E Deus tem te livrado da morte porque você precisa voltar aos pés da cruz. Como é que está a sua vida com Deus? E ele foi falando algumas coisas. Aí eu agora, desde da última vez, eu parei de beber, eu parei de fumar. Aí ele achou que parar de beber e fumar, né, era o problema que ele tinha. Aí falou, falei: você quer orar comigo hoje? E aí eu fiz aquela oração que a gente costuma fazer. Eu deitei sobre o corpo dele. Eu sentado do lado, deitei sobre os peitos dele e fui orando, e ele foi repetindo. E quando ele acabou de orar, eu não sou padre, mas eu encomendei a vida dele para Deus. Falei: Senhor, está aí o Sildemar, recebe ele na tua glória. Eu orei mesmo. Quando nós nos despedimos, ele virou para minha esposa e falou: é a última vez que eu vejo vocês, né? Nós entramos no carro e fomos para Petrópolis, ele morava lá perto. Na terça-feira à tarde, Deus o recolheu. E na quarta-feira, eu tive o prazer de celebrar o ofício fúnebre de um fruto que eu não sou o único participante, mas que no momento derradeiro eu pude levá-lo a Cristo mais uma vez. Nem que seja no último ato da vida, Deus vai te dar o fruto. Mas não podemos desistir. Graças a Deus, lá em casa éramos 6. O primeiro que morreu foi o pastor Silvio, que é o 4º filho. Era o mais crente de todos e foi o primeiro que Jesus levou. O pastor Silvio era um espetáculo, né? Não brigava com ninguém. Segundo foi o Sildemar. Não, foi o Sidney. O Sidney era pastor, mas ele vivia um dia aqui, um dia lá, e quando ele estava firme com Deus de novo, graças a Deus, aí Deus catou ele e levou, antes que ele fugisse de novo. Depois o Sildemar. Se você orar incessantemente por alguém, Deus vai usar algum método para que ele seja levado aos pés de Cristo. Porque o plano de Deus nada mais é do que salvar toda a humanidade. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar que Jesus morreu por alguns. Ele morreu por todos. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar que Jesus morreu por gente boa.
Ele morreu pelos piores bandidos, assassinos, maltrapilhos, safados, alcoólatras, idólatras, bandidos das piores naturezas. Ele morreu por todos. A graça de Deus é para todos. A graça de Deus é universal. A graça de Deus não faz acepção de pessoas. Ele vai salvar. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar que ele escolheu somente alguns. Não. E o nosso papel é, com a graça de Deus, com a manifestação de Deus, entendermos na nossa mente e no nosso coração quem é a pessoa que Deus colocou. Você não vai orar por todo mundo. Por todo mundo você faz assim: Senhor, salva todo mundo, em nome de Jesus, amém. Tu vai fazer essa oração. Mas você vai orar especificamente por alguém. Vai jejuar por alguém. Vai entregar alguém a Deus. Depois de um tempo, quando esse se converter, você vai continuar orando por ele, mas para ele se firmar. Mas aí Deus vai te colocar outro. E aí, você vai começar a ver o seu fruto. No final do ano, queridos irmãos, quando nós olharmos para essa árvore, nós precisamos ver o nosso fruto ali. De uma vida que foi salva por Cristo Jesus, por meio do nosso testemunho. E quando um tempinho atrás, eu falei assim: eu não sei falar, não sei pregar. Não se preocupe. Alguém disse, eu sempre esqueço. A irmã Márcia não está aqui para me ajudar hoje. Eu sempre fico na confusão se é Agostinho ou São Francisco. É um dos dois. Eu sempre confundo. E ela que me diz, ela logo fala: fulano disse assim: pregue o tempo todo. Se for preciso, fale. Sabe o que essa expressão está dizendo? Que a gente não prega falando. A gente prega vivendo. Quando eu estou lá entrando no meu apartamento, no meu prédio, que eu paro o carro na garagem e que eu vejo alguém dos meus colegas condôminos indo em direção ao elevador, eu faço força para parar rápido, para correr na frente e abrir a porta. Eu não falo de Jesus, mas eu abro a porta. Eu falo: bom dia, tudo bem? Deixa eu segurar aqui para você. Quando eu estou dentro do elevador e alguém chega, eu seguro a porta e eu pergunto: qual é o seu andar, por favor? Para me apertar o botãozinho. Quando eu saio a pé, eu cumprimento os porteiros: bom dia, boa tarde, tudo bem? Não precisa pregar. Não precisa falar de Bíblia. O mundo está cansado de igreja. Me desculpe o que eu estou falando. O mundo está cansado de igreja. Tem tanta igreja, cada esquina tem uma igreja. Quando tu vai lá em Xerém, em Mantiqueira, no nosso acampamento, até chegar no acampamento tu passa umas 50 igrejas, num trechinho de 2 quilômetros. Cada esquina tem uma igreja. Preste atenção hoje, quando você voltar para casa, a quantidade de igrejas que você vai ver. Você já ficou a madrugada acordado? A quantidade de culto que tem? Você já viu a quantidade de canais evangélicos que tem passando o culto o dia inteiro? Você já viu a quantidade de rádio evangélica que tem passando o culto o dia inteiro, hino o dia inteiro, falando de Jesus o dia inteiro, e muitas das vezes falando de dinheiro o dia inteiro? Eles falam mais de outras coisas do que de Jesus. O mundo está cansado de igreja. O mundo está cansado de culto. E vou lhe dizer outra coisa mais forte: o mundo está cansado de pastor. Está cansado de crente. Porque quando eu me converti, quando eu fui criado no Evangelho, numa escola de 500 alunos, o único crente era eu. Quando eu servi o quartel em 550 soldados, um dos poucos crentes era eu.
Hoje tem crente para todo rodo. Mas que tipo de crente? Por isso que o mundo está cansado de crente. O mundo está cansado de igreja, o mundo está cansado de pastor. Eles querem ver. Não é igreja, não é crente e nem pastor. Eles querem ver a imagem semelhante de Cristo refletida na minha e na sua vida. Porque é isso que vai mudar. Não é gente falando de Jesus e não vivendo, né? Eles querem ver o nosso testemunho. Eles estão de olho. Veja bem, os nossos amigos incrédulos têm um raio-x que te examina de cima a baixo. Vou mais além. Eles não têm só raio-x não, eles têm tomografia computadorizada, que vai mais profundo ainda. Vou dizer mais além. Eles não só têm tomografia não, eles têm ressonância magnética. A irmã Márcia lá, a irmã caiu em cima dela, te fez o raio-x e não mostrou nada. Fez a tomografia, mostrou um pouquinho. Quando fez a ressonância, 4 quebraduras e mais um ligamento. Porque a ressonância ela é mais profunda. Os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos colegas, as pessoas que estão ao nosso lado, têm uma ressonância magnética que eles estão de olho em você, para saber como que você se comporta diante de todas essas situações, para ver se você é crente mesmo, se você vive o que fala. Então vou lhe dar o conselho: fale menos e viva mais. Não é para não viver não. Já que eu não vivo, eu não vou falar. Não, não é isso não. É para viver. Não estou dizendo que os irmãos não vivem, não é isso. Mas eu estou chamando a atenção que nós precisamos viver de tal forma que quando as pessoas olharem na gente, falam assim: você é diferente. Olha, eu moro fora do Rio de Janeiro há mais tempo de vida do que eu morei no Rio. Porque eu sou petropolitano. Não sou carioca lá da Gema, eu sou do interior, sou fluminense. Eu moro mais tempo fora da minha cidade que na minha cidade. Eu nem acho que tem o sotaque do Rio. Mas em qualquer lugar que eu vou lá em São Paulo, não dá 2 minutos, eles falam assim: o senhor é do Rio, né? Eu falei: por quê? O seu sotaque, que sotaque? Nós precisamos que as pessoas, ao nos olharem, digam assim: você é servo de Deus, não é? Por quê? Porque eu vejo o brilho de Cristo na sua vida. Porque eu vejo a glória de Deus na sua vida. Porque eu vejo que você é um homem santo de Deus. E por isso eu vou fazer um quarto para você. Não foi isso que a mulher falou de Eliseu? Alguns anos atrás, um amigo da minha esposa do banco, minha esposa é funcionária aposentada da Caixa Econômica Federal, ela já estava aposentada, nós estávamos em Curitiba, e um amigo que trabalhou com ela ligou para ela: Márcia, o que é? É o seguinte, é o fulano de tal. Eu sei, eu preciso de um favor seu. O que é? Eu vou fazer curso para gerente de agência na Caixa, e eu preciso que você ore por mim, porque eu sei que quando você ora, Deus responde. Que coisa extraordinária. Ao mesmo tempo, Celso, que é uma responsabilidade imensa, mas é algo extraordinário. Alguém saber que quando você ora, Deus responde. Alguém saber que você tem uma igreja que quando ora, Deus responde. Anteontem, alguém ligou, mandou uma mensagem para mim sobre a filha que estava lá com problema, 8 meses, tinha que ir para o hospital. Problema nos brônquios, eles nem sabiam que ela estava. Botamos no grupo da região todo para orar. Hoje mandou lá o tanto de líquido que tirou no hospital, que os médicos descobriram, eles nem sabiam, e a criança já está curada em nome de Jesus. Que coisa extraordinária. Não é? Que coisa extraordinária ver o Romano e saber o que Deus fez na vida dele. Que coisa extraordinária saber que Macapá está lá, firme e forte. A igreja do Congós, a igreja do Beira Rio, firme e forte. Que a nossa igreja está lá indo de vento em popa.
E muito em breve, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Não é uma igreja nem duas, não. Vai ter um distrito, 2 distritos, uma região. Porque quando nós vivemos o Evangelho, o resultado vem, o fruto vem. Você pensou em alguém? Por favor, não esqueça. Escreve aí. Põe no teu WhatsApp. Eu tenho um WhatsApp comigo mesmo, para me lembrar algumas coisas. Em vez de ter a foto sua lá no teu celular, bota a foto dessa pessoa, para não esquecer de orar. Tem um pessoal que bota o nome da pessoa na boca do sapo, não é isso? Nós vamos botar aos pés da cruz de Cristo, na boca dos santos, e Deus vai fazer maravilhas. Você crê? Você recebe? Amém? Amém, irmãos? Quero ver a foto dessa árvore cheia de fruto, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pastor Cadu já mandou os meninos tocar aqui para me falar, mandar parar de falar. Nem preguei nada hoje. Coloque a mão no seu coração, por favor. Repita comigo. Pai querido, Tu colocaste na minha mente e no meu coração o nome de um amigo, o nome de uma família. Senhor, eu quero em Ti, por Ti, para Ti, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, com a Tua ajuda, orar por esta pessoa, orar por esta família. Senhor, não me deixe ser enganado, me ajuda a orar até que o Senhor opere o milagre. Eu creio que Tu vais fazer algo extraordinário, e oro a Ti agora, em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo a Tua igreja, abençoo os Teus servos. E se chamava Donília, Dona Donília. Dona Donília era mãe de santo. Durante toda a vida dela, ela foi para os centros espíritas cultuar lá ao Deus que ela servia. Minha mãe nunca deixou de ser amiga dela, e eu nem nunca deixei de comer o arroz com ovo que ela fazia. Muito pobre, muito pobre. Mamãe mandava levar algumas coisas para ela, mas eu sempre chegava lá e ia levar alguma coisa, e ela tinha que me dar um arroz com ovo de galinha caipira, que ela criava. Muito pobrinha. A Conceição, filha dela, com 13 anos, converteu através de uma mãe. É a missionária Maria da Conceição Ribeiro Dias, que já é jubilada. E a Dona Donília se converteu com 55 anos de vida. Levou uns 40 anos, uns 30 anos, sei lá quantos anos, mas ela se converteu e morreu com Cristo Jesus, nosso Senhor. Não desista de crer, não desista de orar, não desista de viver, não desista de amar, porque Deus vai te dar frutos. E cada fruto que você recolher, sabe o que vai acontecer? Você vai se animar a semear mais. E poderá chegar uma hora que a sua semente produzirá 30, ou quem sabe a 60, ou talvez a 100 por 1. Se nós continuarmos semeando, se nós continuarmos orando, se nós continuarmos crendo, se nós continuarmos testemunhando, sem nos desanimarmos, trabalhando, Deus vai nos dar os frutos. Porque aquele que sai andando levando a preciosa semente, a Bíblia diz que voltará com seus molhos. A gente pensa sempre no pastor. Não, isso aí é para todos nós. Todos nós que servimos a Deus, que levamos a semente, vamos voltar com os molhos. E você vai ter grande alegria de levar uma vida aos pés de Cristo. E isso vai te trazer não só o prazer de levar, mas muitas bênçãos advindas da salvação dessa vida, que vão ser dadas a você também.
Amém, queridos? A Bíblia diz: quem é almas é sábio. Seja sábio. Eu poderia falar aqui mais umas 10 horas, porque a Bíblia fala muito sobre isso, e nós não podemos perder. Olhe para quem está do seu lado e diga: você. Bonito, bonito, assim fraquinho não. Vamos lá, você é árvore frutífera.